Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira, mais uma live. Nosso compromisso aqui marcado, né? Toda segunda a gente tem a nossa live semanal, Saúde é Vida. E hoje vamos conversar com a psicóloga Laisa. Vamos falar sobre, a parte de medicação. Então, desmistificando, o estigma da medicação. O quanto muitas vezes isso é negativo, né? E o quanto muitas pessoas sofrem por não conseguir, às vezes, contar com apoio e ajuda das pessoas, por usar medicamento, por sofrer esse preconceito. E hoje vamos conversar sobre isso. Então, boa noite para vocês que estão entrando, que vocês que estão participando. Não deixe de compartilhar essa live com esse assunto tão importante. Se você lembrar de alguém, compartilhe essa live com outras pessoas. Toda segunda nós temos esse compromisso aqui no Instagram da Omnivita de trazer um assunto importante com profissionais que têm propriedade, experiência na área. E essa nossa conversa tenho certeza que vai ser muito boa, né? Logo, logo a Laisa já está conosco. Enquanto isso, vamos compartilhar, com o maior número de pessoas. Lembrando que toda semana a gente tem live, então na próxima segunda-feira, que é dia 19, vamos ter a live com a nutricionista Rafaela Cavalheiro, falando sobre, saúde da mulher. Então não deixe de participar, de enviar suas dúvidas, de fazer suas perguntas. É muito importante, né? Ó, a Laisa já está aqui. Já vou enviar aqui o convite para ela, gente. Só mais uns minutinhos. Enquanto isso, compartilha aí com os amigos, compartilha aí com o maior número de pessoas e não deixe de participar. Envie suas perguntas, suas dúvidas. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Elton. Boa noite, André. Toda segunda a gente tem aqui um encontro marcado com você. A gente sempre traz assuntos importantes voltados para a área da saúde, assuntos de qualidade, com bastante propriedade, com pessoas que entendem aí do assunto, né? E hoje é esse mais um dia. Vamos aqui chamar a Laisa e já vamos dar início. Então, lembrando aqui que toda semana a gente tem essa nossa live aqui no Instagram da Omnivita. Ela fica gravada também, então não deixe, de participar. Aqui a live já vai entrar. Sei que às vezes, você está entrando agora, às vezes não consegue ficar até o final, mas é muito importante a participação de todos vocês. Laisa, tá escuro aqui para mim. Pois é, não sei por quê. Vou sair e vou tentar entrar de novo. Tá certo, então. Deixa eu ver aqui, peraí. Consegui, consegui. Voltou. Boa noite. Consegui, né? Agora voltou. Voltou, deu tudo certo. Então, Fábio, eu vi que tu estavas falando, né? Referente à questão da medicação, né? O assunto dessa semana eu acho fundamental. Principalmente, né? Casou aí com Setembro Amarelo, né? Que é esse mês aí que a gente vem trabalhando a prevenção do suicídio e falando muito sobre saúde mental, os transtornos psiquiátricos, né? E dentro disso a gente não poderia deixar de falar da medicação psiquiátrica. Com certeza, com certeza. E a gente, eu estudando um pouquinho mais, pra gente falar sobre ter essa live hoje, e a gente vê o número gigante que é de pessoas que sofrem com isso, né? E não é agora, isso é de muito tempo, né? Uhum. E claro, a pandemia acho que trouxe isso, né? Acabou aumentando isso por causa do isolamento também, muitas perdas, tudo muito novo, né? E aí tu vê quantas pessoas sofrem, né? E sofrem muito mais e adoecem muito mais por não ter esse apoio, por ser julgadas. E aí não querem muitas vezes tomar os medicamentos, porque senão, se você tomar medicamento, você é fraca, né? E não é assim, né? A gente não quer Uhum. incentivar o uso de medicamentos, mas o medicamento se faz necessário muitas vezes. Exatamente, exatamente. E a medicação, ela não.
não pode ser vista como um vilão assim, né, do tratamento. É muito importante para o tratamento, né? E assim, se for acompanhado de uma maneira certinha, gente, não é para tudo sempre, né? Nenhuma medicação é para sempre, né? Você que tá aí, mas eu já tomo medicação faz 6 anos a mesma medicação, é estranho, né? A gente já tem que dar uma Uhum. olhadinha ainda, porque a medicação não é para um uso assim contínuo, né? Sim. Claro, né? Dependendo do transtorno psiquiátrico, se é um transtorno psiquiátrico muito grave, tem Uhum. alguns tipos de medicações que vão se fazer necessário a um longo prazo. Mas Uhum. a gente fala de um período de 1 ano, 2, às vezes, né? Geralmente para transtorno, né? Mas para os graves, isso pode ultrapassar um pouquinho mais de tempo. Mas a medicação, ela é uma grande ajuda, né? Uhum. Ela não essa trouxeram assim como um vilão, né? Mas não é, Uhum. e a gente vai estar conversando muito sobre isso no decorrer da live, a gente vai estar tirando muita dúvida de vocês. Se vocês já têm dúvidas, vão colocando aí, a gente está aqui para responder, para trazer informação para vocês. É isso mesmo. Então, para você que está entrando agora, né? Hoje, né, estamos conversando com a psicóloga Laís. A Laís que é uma parceira nossa que já fez uma live e é sempre muito bom, assim. Então, já quero agradecer, né, Laís, a sua disponibilidade. É maravilhoso conversar com você. Ai, obrigada. Eu falo até pela voz dela, já traz uma tranquilidade, assim, né? Uma voz bem calma. Então, essa semana, aquela semana que gente, eu convidei a Fábio para essa live, tá? Foi um tema que eu queria muito conversar. E aí, eu fui comprar uma medicação, um suplemento da Fábio, né? Aham. E aí, ela falou assim pra mim: não, no máximo 3 meses, e já tá bom. Aí eu falei: nossa, 3 meses, assim, né? Achando que eu tenho que precisar tomar mais tempo ali pra unha, né? Pra crescer a unha, não sei se você tinha cordas. E aí ela falou: não, não precisa e tal. Então, assim, ó, ali eu já vi, né? É com responsabilidade. Por quê? Porque a Fábio, como farmacêutica, sabe que a gente tem um tempo no nosso organismo, né? Exatamente. Então, Exatamente. ela deu esse tempo de 3 meses. Por quê? Para que o meu corpo não se acostume, né? E com aquela medicação de uma forma, não uma forma errada, mas de uma forma equivocada, vamos dizer assim, porque o corpo da Sim, gente não se acostuma, né? com certeza. Então, eu achei muito interessante. E isso, gente, que era um suplemento para unha. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Em tudo, Temos né? que ter. Em É tudo, verdade. exatamente. E aí, essa semana aqui na Ressignificare, né, na semana passada, na verdade, começou a surgir algumas questões dos pacientes muito perguntando sobre essa questão da medicação, né? Eu atendo o paciente, ele chega pra mim e diz: mas não vou precisar de medicação, né? Aí não vou precisar, né? Aí o que que a gente vai Aham. fazer? A medicação, não, um pânico, assim, da medicação muito grande. E aí eu resolvi falar sobre medicação. E aí eu pensei, nada melhor, né, do que uma parceria que nós temos com profissionais de qualidade, né? Porque a FAB é farmacêutica, para quem não sabe, né, está nos assistindo, para que traga também essa questão que a medicação, ela tem profissionais por trás, gente, que sabem, que estudaram para trazer o melhor para nós, essa Com orientação. Então, se o profissional diz no máximo 3 meses, ele entende o porquê de no máximo 3 meses, né? com- Então eu pensei, vou conversar com a Fábio para ela, como farmacêutica, junto comigo, trazer essas informações para vocês de forma baseada em evidência científica, né? Uma forma de qualidade, né? Para Uhum. que o pessoal que esteja nos atendendo, que não esteja nos assistindo, eles compreendam que a medicação, qualquer medicação, não só psiquiátrica, até uma para unha, ela precisa de uma boa orientação. Com certeza. E eu levo muito isso para os chás também. Eu vejo muito isso, as pessoas às vezes, eu vou tomar um chazinho, vou tomar, porque ele é natural, né? Ele não apresenta nenhum tipo de problema. Apresenta. A partir do momento que o chá tem fitoquímicos e ele tem uma ação dentro do seu organismo, ele vai mudar.
Então, só precisamos ser responsáveis até tomando um chá, né? E eu sempre brinco, nada de fazer garrafada, nada de substituir água pelo chá. Chá é chá, água é água e precisamos tomar e saber o que estamos tomando também. A gente faz umas misturanças, isso Uhum. aqui é bom para tudo, né? E não é bem assim, né? Uhum, perfeito, perfeito. A questão do chá, a gente ouve muito também, né? Tomar um chazinho que é melhor. Sim. Bem assim. Então, Lais, assim, né? Eu tava estudando um pouquinho aqui e separei algumas perguntinhas aqui pra gente, né? E aí, Uhum. acho que a primeira pergunta é, né? Qual a diferença ali, né, entre remédio e medicação? Acho que as pessoas têm bastante dúvida, assim, né? Quando vão, tem que tomar algum remédio, né? Porque às vezes o remédio em si, ele pode ser uma terapia, né? Não necessariamente ele vai ser um medicamento, Uhum, né? exatamente. E aí eu vejo que, tipo assim, quando a gente fala assim, vamos fazer um tratamento, o remédio para isso vai ser fazer uma terapia, né? Não necessariamente ele vai ter que tomar algo, né? E isso Uhum, tem bastante diferença, né? E eu não sei se isso na prática as pessoas conseguem diferenciar também, né? muito. Eu separei aqui, né, dessa questão, as pessoas ainda têm muito preconceito, né, Uhum, com o transtorno mental, né? sim. Vir no psicólogo ainda é muito aversivo, né? É, Uhum, ir no psiquiatra ainda é muito aversivo, né? As sim. pessoas têm muita vergonha de falar do seu transtorno, né? Ah, eu tenho ansiedade, mas eu prefiro que ninguém saiba, né? Uhum, Então a gente já começa aí com essa questão do preconceito com o transtorno mental. Aí a gente uhum, passa pelo preconceito com a medicação, uhum, com né? certeza. E aí, assim, a gente tem pacientes que às vezes a gente consegue tratar na terapia, Sim. né? Com terapia. Uhum, Por exemplo, um paciente que está começando algumas crises ansiosas, está começando com sintomas ansiosos, nós conseguimos tratar com terapia. uhum, Mas aí esse paciente, ele evoluiu. Ele já está há um bom tempo em sofrimento psíquico, com muitos sintomas físicos, sim. né? Com um quadro já mais debilitado, nós não conseguimos só com a terapia. Então, esse paciente ele precisa da medicação para estabilizar esses sintomas que estão muito acentuados, principalmente os sintomas físicos, né? A ansiedade causa muito desconforto Uhum, físico, sim. como náusea, né? Problemas intestinais, dor de Sim, cabeça, sudorese, tremor, palpitação. Esses sintomas físicos são muito acentuados, sim. muito acentuados. Então, se faz necessário o uso da medicação. Uhum, Aí vai um encaminhamento para o psiquiatra, né? Esse uhum, encaminhamento, o que que ocorre? A gente trabalha em conjunto. O paciente vai ao psiquiatra, nós, psicólogos, entramos em contato, geralmente com esse psiquiatra, ou o nosso paciente nos traz o relato de como foi, essa consulta. uhum, Pegamos os históricos da medicação, quais sim. medicações foram receitadas, as miligramas, e fizemos uma psicoeducação com o paciente. O que que é essa psicoeducação? É ensinar para o paciente que tipo de medicação é essa. Por quê? Uhum, Porque ensinar o paciente sobre a medicação deixa ele mais tranquilo. sim, Porque aí ele com vai saber qual é a medicação que ele certeza. está tomando, para que ele está tomando, quais são os possíveis efeitos colaterais, a Uhum, dosagem, por que que é essa dosagem? Todas essas dúvidas a gente vai tirando na psicoeducação. sim, sim. E eles têm muitas dúvidas, né? Até porque às vezes não conhece o medicamento e tem muita aquela questão também já do preconceito, né? Não, você Uhum, vai ficar dependente, depois ou vai ficar louco, né? Vai começar a tomar remédio e vai ficar louco. A gente tem muito uhum, isso, né? Então, porque na realidade antigamente era muito tratado assim. uhum, Antigamente, quando eu falo, gente, assim, né? Tipo, 100 anos atrás, né? Então, não existia todo, né? As terapias,
os medicamentos que existiam hoje era outro tipo de tratamento para essas pessoas que tinham problemas mentais, né? Uhum. Então, existe ainda esse preconceito ainda muito estabelecido na cultura, né? Que a gente Muito. precisa romper, né? Precisa romper, porque as pessoas precisam desse apoio, né? Se precisar de medicamento, a gente precisa apoiar essas pessoas também. Uhum. Eu sempre trago um exemplo. Se uma pessoa tem um problema cardíaco, nós não dizemos para ela parar a medicação. Se a Uhum. pessoa tem diabetes, nós não falamos para a pessoa não faça uso da insulina. Sim. Se a pessoa tem pressão alta, nós não falamos para essa pessoa para de tomar o teu remédio da pressão, porque isso vai te fazer mal, isso vai te viciar. E o remédio da pressão é uso contínuo e ninguém Uhum. questiona se tem algum efeito colateral. Aí Aham. nós esquecemos que o nosso cérebro é um órgão, Sim. como o Uhum. coração, como o estômago. O cérebro é um órgão. Então, Uhum. se nós temos algo nele que não está funcionando legal, precisamos tratar. E Com às certeza. vezes precisamos tratar com uma medicação. E Uhum. isso se faz necessário o acompanhamento. Sim. Porque ai, a medicação vicia. A Uhum. medicação tomada de forma inadequada, prescrita Uhum. de forma incorreta, sim, mas isso não é só medicação psiquiátrica, é qualquer medicação. Claro, com certeza. É igual um chocolate que você come. Tipo, é igual o chocolate quando tu dá pra criança. A gente sempre fala isso, né? A criança Uhum, não sabe o gosto até comer. A partir do momento que é apresentado e ela gostou, o paladar dela se acostumou com aquilo, entendeu? Ela vai querer comer chocolate sempre, né? Eu vejo por nós, né? A gente não tem vontade de comer numa TPM um brócolis, né? A gente uhum, tem vontade de comer algo doce, porque a gente já teve essa sensação, né? de bem-estar. Exatamente. E é mais ou menos isso que funciona, né, com o nosso cérebro também, que a gente precisa, né? Uhum, E às vezes ele exatamente. depende de alguma coisa para poder trazer essa sensação de bem-estar, de Uhum, tranquilidade, né? E eu acho que é isso que a gente precisa levantar e conscientizar as pessoas, né? Que precisa de exato. ajuda, que o medicamento precisa, que não pode parar por conta, tem que ter um acompanhamento, Uhum. como não pode iniciar por conta, né? Ah, minha vizinha É, toma, quero tomar igual, né? isso acontece demais, assim, Aham. demais. Eu digo assim, vocês vão me deixar de cabelo branco, assim, bem rapidinho, porque eu escuto muito assim, psicóloga, tive uma crise. Ah, eu nem te procurei porque eu tomei o remedinho da minha irmã. Ela tem um lá, aí eu tomei e fiquei bem calminha. Eu digo, meu. Aham. Aí o que que entra, né? Aí a falta de informação sobre essa Sim, questão da medicação, né? E a falta de acesso à saúde mental, com certeza. né? Nós, infelizmente, ainda não temos acesso à saúde mental de qualidade, né? Sim. Porque se a gente for ver no SUS, esse acesso é muito dificultoso, demora muito tempo. E aí a gente tem o particular, mas nem todos Uhum. conseguem ir no particular. Sim. Aí o que Aham. que acontece? Geralmente, né? O que eu vejo que é a realidade de muitas pessoas. A pessoa junta um dinheirinho pra ir no psiquiatra. Aí Uhum. por quê? Porque no SUS o psiquiatra demora 3, 4, 5 meses. Aí ela Uhum. tá sofrendo muito, então ela junta um dinheirinho pra ir no psiquiatra. Ela vai até o psiquiatra. Aí o psiquiatra, numa sessão, não consegue, numa consulta, né? ah, Dar todo um suporte. Aí ele Uhum. receita uma medicação e diz para o paciente: daqui um mês você retorna para a gente ver como é que tá a medicação. Sim. Aí tem psiquiatras que trabalham com retorno, né? Se tiver retorno, melhor o paciente volta. Se não Uhum. tiver, esse paciente pega essa receita e vai na unidade de saúde. E Uhum. acontece muito, gente, muito. O paciente ir sempre pegar a medicação, aí faz uso 1 ano, 2 anos daquela Uhum. medicação, porque ele só vai no posto de saúde pegar a receita. Pra atualizar, né? Pra atualizar. E acaba não tendo retorno, né? Exatamente. Mas aí não tem um acompanhamento. Porque um Uhum. médico da unidade muitas vezes não chega e diz, tá, mas como é que tu estás?
Há quanto Uhum. tempo está com essa medicação? Essa dosagem está há quanto tempo, né? Exatamente. Essas questões não tem. Então, já acaba sendo um tratamento que nós não sabemos se a medicação Uhum. fez efeito, se não fez efeito, a que ponto, se poderia ter parado lá atrás Uhum. já essa Com medicação, certeza. né? E assim, a medicação psiquiátrica, ela leva um tempo para fazer efeito, né? Porque Uhum. como ela age no sistema nervoso central, ela vai agindo aos pouquinhos. Então, a Uhum. gente leva aí um tempo de 15 a 20 dias para ter um resultado ali que a gente gostaria. Aí Uhum. depois a gente leva mais um tempo para estabilizar o paciente. O Sim. paciente estabilizou, né? Aí ele vai ficar um tempo assim para o nosso cérebro acostumar, por exemplo, vamos Uhum. pegar aí o humor rebaixado, né? Essa baixa de serotonina, enfim. A gente vai, né? O paciente vai tomar essa medicação para aumentar esses níveis, né? Aumentar esse Sim. humor que está muito rebaixado. Ele vai fazer esse uso e vai ensinar o cérebro dele que ele tem que liberar essas substâncias, né? Uhum. Vamos dizer assim, o que que acontece? A medicação fez efeito, deu tudo certo no tratamento, começa o que a gente chama de desmame, né? Vai Uhum. tirando aos pouquinhos para não sentir tanto. Quando vê, tá sem a medicação. Sim. Esse é Sim. um tratamento correto. O que eu falei anteriormente não é um tratamento correto, porque a gente não tem, a gente não sabe como é que tá esse Sim. paciente. Aí ele diz, assim, não, mas eu tomo a medicação. Há quanto tempo? Uhum. Há 10 anos eu tomo pra dormir. Vamos pegar um exemplo comum, o Rivotril. Uhum. Aí eu Uhum. falei, 10 anos? Tá, mas tu tem transtorno de insônia? Não sei. Quem que te Nunca receitou? fiquei. Nem lembra mais quem foi que receitou. Sim, é bem assim mesmo. Quando eu É. dava palestra para terceira idade, era isso, assim, as pessoas tomavam medicamento para dormir muito tempo, assim. E assim, eu perguntava, mas você teve um retorno? Não, mas eles querem de uso contínuo, assim, gente, todo medicamento ele precisa ser avaliado, se realmente precisa continuar fazendo uso, se a dose Uhum. está correta, às vezes não tem que ajustar a dose, então são N fatores, né? É. E às vezes o que o psiquiatra fala de uso contínuo é uso contínuo no tratamento. Não é, Aham, né? Não é um uso contínuo pro resto da vida. Por exemplo, sim. tu vai numa consulta. Aí ele vai dizer, daqui 3 meses a gente vai se ver. Aí depois ele passa, Uhum. daqui 6 meses eu quero te ver. Por quê? Porque tu vai continuar a medicação nesses 3, 6 meses de uso. Não quer dizer que tu vai Sim, continuar a medicação o resto da vida, né? com, Mas aí vicia. com Porque se tu certeza, tomar uma medicação 11 anos, com tu certeza. vai. É uma substância, tu vai depender, mas não é porque é um medicamento. Sim, o corpo acaba ficando independente daquilo. É igual, isso é muito, né, comum, como os laxantes também. Ah, meu intestino não funciona, eu tomo laxante todos os dias. Não, opa, isso não é normal, né? Uhum. Assim como não é normal depender de um medicamento, porque assim, a partir do momento que tu faz um tratamento, ok, né? Então ele tem uma data para iniciar e uma data para finalizar. Salvo as doenças crônicas que você precisa Uhum. fazer esse acompanhamento ou esse uso, mas eu acho que muita gente sofre hoje, ou é muito visto de forma negativa hoje, o uso do medicamento quando necessário, por causa disso. De pessoas que muitas vezes acabam não retornando no médico para ver essa necessidade de continuar usando ou mudar a dose, muitas vezes, né? Uhum. O que acontece, né? Outra coisa que tu vai concordar comigo, né, Fábio? Você deve ver muito na farmácia é a questão da vitamina D. Sim. Por quê? Hoje nós sabemos que quando as vitaminas do paciente estão baixas, nós Uhum. precisamos repor, porque isso afeta diretamente o humor. Então, assim, Sim. se eu já tenho um paciente que ele deprimiu, eu tenho que ver como é que estão os exames dele, porque às vezes a vitamina acentua esse quadro. Uhum. Porém, o que eu vejo muitas vezes são pacientes que não procuram ajuda, não buscam um médico, não Uhum. sabem se essa vitamina D está realmente Mas, baixa exatamente. e faz essa reposição, Uhum. É bem isso mesmo. né? E é
E é bem por isso que eu falo muito, assim, a questão da de usar, né? Principalmente com mesmo vitamina, eu sempre falo, né? Usa 3 meses, pausa, vamos avaliar, vamos dar um estímulo diferente, né? Então, para tudo é assim, né? O nosso corpo tem um tempo, né, de adaptação, tem um tempo necessário. E o mesmo no uso de medicamentos. Às vezes a pessoa diz, mas como é que eu vou dormir sem o meu Rivotril? Tem outras opções mais naturais hoje em dia. Tem várias plantas, vários fitoterápicos, vários recursos hoje, graças a Deus, que Uhum. são naturais, que você pode estar fazendo esse desmame, né? Vou trocar um pelo outro, vou ter que usar o resto da vida o natural? Também não. Vai usar por um tempo até você estar bem, continuar, né, com a sua vida sem medicamento. Exatamente. A questão é essa falta de acompanhamento, de Uhum, informação, né? sim. Porque a maioria das pessoas, assim, vou tomar Rivotril, vou ficar viciado. Não, Uhum, sim. às vezes nem é o Rivotril, é outro calmante. O Rivotril é calmante, para quem não sabe, tá, gente? Rivotril é uma marca. Nós falamos Aham, assim porque ficou muito conhecido, né? Porque aham, antigamente só tinha ele, bem antigamente. Hoje nós é temos um verdade. leque de medicações, né? Mas ele é um calmante. E aí, esse calmante, ele foi usado de uso assim indiscriminado, né? Durante Uhum, muito tempo. sim. Porém, não é a medicação que causa a dependência, é a forma que ela é Uhum, utilizada, com certeza, com né? certeza. Porque durante o tratamento, às vezes, realmente o calmante se faz necessário para que o paciente Sim. consiga dormir, né? E Uhum, o sono é regulador de humor. sim. Então, para ele se sentir mais tranquilo, mas isso não é para tudo sempre. Só que, Uhum, né, é gostoso dormir com calmante. É aquele sono que tu tomou, dormiu. Muitas vezes, esse exercício de, mas é mais fácil tomar um remedinho. É uhum, que nem a questão do laxante. Ah, não, mas é mais sim. fácil tomar o laxante. Sim. É pela praticidade, na realidade, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, isso tudo vem de encontro com o quê? Falta de informação e falta de acesso à saúde mental. Infelizmente, né? E aí, no mês que a gente está falando tanto sobre isso, né? É importante, né? A gente se Uhum. mostrar e falar sobre um assunto, né? Que milhões, né? Porque quando eu fiz ali uma pesquisa, eu vi assim, né? Que 300, com cerca de 300 milhões de pacientes ele tem transtorno afetivo bipolar, né? Isso é no mundo, né? Mas é muita gente, né? É Muito, muita, muito. né? Eu trouxe uma curiosidade que, como tu trouxe esse dado, eu vou até falar de uma curiosidade que eu trouxe. Antidepressivos é uma das medicações mais receitadas em todo o mundo, tá? Olha. Para casos de depressão. Mas também ela é muito utilizada para o tratamento dos transtornos de ansiedade, né? Uhum, Então, assim, isso casa com o que tu trouxe. Porque se a gente tem um transtorno de humor bipolar, uhum, com muitas certeza. vezes se faz necessário o lítio, Uhum, sim, né? Para regular esse humor, com esses certeza. níveis. Uhum, E nós temos os antidepressivos, uhum, sim. né? Porque o transtorno bipolar, muitas vezes é utilizado o antidepressivo, porque o transtorno bipolar, ele cicla de uma fase de humor deprimido, de uma depressão profunda, para uma Uhum, fase de mania, né? De euforia extrema. Então, um dia o paciente tá. Um dia não, né? O paciente fica lá embaixo durante uns 15, no mínimo uns 15 dias, e depois ele cicla para um extremo, sim. né? É. Então, por isso que tem essas combinações de medicamentos e se faz muito necessária, porque só com a terapia no transtorno de humor bipolar nós não conseguimos, né? Até porque no transtorno de humor bipolar tipo 1, o paciente faz alucinação e delírio. É, Então, nós não conseguimos só com a terapia, tá? sim. E aí são níveis alarmantes, né? E se a gente trazer a questão do suicídio, é a segunda maior causa de morte entre Uhum, jovens de 15 a 29 anos, olha só. Meu Deus, né? são números muito Então, é altos. muito alto, nossa, demais. Uhum, A cada 40 segundos, nós perdemos uma pessoa por suicídio.
Olha só. É um nível alarmante. Precisamos cada vez mais falar sobre isso e falar, né, desse cuidado da saúde mental, né? E até para Uhum, compartilhar, né, quem está assistindo, assim, essa semana a gente começou aqui hoje, né, saúde e bem-estar aqui na farmácia. Então, a gente trabalha com alguns projetos já, pensando, né, na questão de meio ambiente, de saúde mental. A gente tem a parceria, né, com a clínica também, onde o pessoal aqui tem esse acesso e tem esse suporte da empresa também, né? uhum, Mas então a gente trouxe aqui para essa semana três profissionais que a gente acha importantíssimo, né? A gente trouxe, convidou, né, a Laísa para conversar aqui sobre, né, síndrome de burnout, saúde mental, né, o uhum, estresse, a pressão. Convidamos uma nutricionista que vai falar sobre a importância da alimentação também, né? Porque tem muitas pessoas que uhum. acabam descontando na alimentação, outras acabam não comendo, então tem as duas situações também. E Muito. colocamos uma profissional de educação física para falar da importância da atividade Uhum. física, Que que é são muito importante. pilares fundamentais, né? Tudo a tua Uhum. saúde mental, você se alimentar bem, né? E ter, né, uma vida ativa para que tudo isso aconteça, né? Quando a gente pensa em longevidade, esses pilares têm que estar muito bem alinhados, né? Uhum. E precisamos muito do apoio dos farmacêuticos, Ah, né? com certeza. Farmacêutico bom, farmacêutico que saiba orientar, né? Que saiba ouvir, porque muitas vezes a Fábio vai concordar comigo, o paciente chega, né? Eu oriento, o psiquiatra orienta, mas ele chega na farmácia ainda apreensivo. Com certeza. Então, aquela pessoa que recebe, né? Ele vai querer tirar as dúvidas. E é o que a gente muito fala aqui, né? Assim, é a experiência do cliente, né? Porque assim, ó, a farmácia geralmente é o último local que ele vai antes de ir para casa, porque ele vai no Uhum, médico, ele faz os exames, ele vai em todos os lugares. Então, assim, ó, que ele seja muito bem recebido, acolhido, né? Que possamos uhum, ter muita empatia por essa pessoa, né? Menos julgamento, né? Menos uhum, dedos apontados, né? E mais acolhimento, mais amor. Porque é isso que precisamos em tudo, uhum. né? Para a gente viver mais, para a vida ficar mais leve, né? A gente já Ex- tá pesada demais, né? Exato, exato, né? É, porque o transtorno, ele ainda é muito escondido, Uhum, com né? Ele certeza. ainda é muito escondido. As Sim. pessoas vêm no psicólogo às vezes e dizem assim, ah, eu vou lá, mas eu não tenho nada. Eu vou porque eu Uhum, gosto, vou lá, né? Eu fui no psiquiatra, mas é só para conversar. Eles que eu nem preciso, mas sim, precisa com da certeza. medicação. E ele já chega, às vezes, se explicando na farmácia. O porquê daquele tem Sim. que ter aquele medicamento. Uhum. Né? E aí E a é, gente volta pela questão da acolhida. Porque é muito é. triste a gente ter um transtorno, né? É muito triste a gente estar adoecido. Uhum, E é muito triste quando a gente está adoecido e nós não conseguimos, às vezes, explicar para as pessoas, os nossos familiares, o tamanho da nossa dor. uhum. Sim. Porque tá uma bagunça. Então a gente não consegue explicar o que a gente tá sentindo. Porque se eu chegar e dizer assim, eu tô com o braço quebrado, eu consigo mostrar. Tá quebrado, ó, tá Uhum, enxertado. sim. E a outra pessoa vai entender. Mas eu Uhum, chegar e dizer assim, ó, eu não tenho vontade de sair da minha cama porque eu sinto um peso, uma angústia. A outra uhum. pessoa vai ficar, mas não, tua vida é boa. Vamos, 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 É né? muito. Né? Você tem tudo, né? Como assim? Né? Exato. Mas aí entra a questão que os pacientes psiquiátricos, né, principalmente os depressivos, têm esse rebaixamento, o cérebro está rebaixado assim de humor. Então Uhum, entra essa questão da indisposição, da fadiga excessiva. Por isso que realmente está cansado, uhum. porque está Sim. faltando ali funcionar de forma corretinha aquele botãozinho do ânimo, do prazer, do Uhum. bem-estar, né? Então Sim. a gente precisa falar sobre transtorno mental, a gente precisa falar que às vezes a medicação é imprescindível, É. que não E é quanto é enquanto é importante. importante seguir ali também, né? Assim, né?
Porque eu vejo muitas pessoas deixando de tomar por conta, né? Então é importante seguir exatamente as orientações, né? Exato, acontece muito quando o paciente estabiliza, ele fica bem. Uhum. Aí pensa, tô super bem. Nem preciso mais dessa medicação, não vou mais tomar. Também E isso. aí, meus amores, o tratamento volta pro zero. É. Por quê? Porque, como eu falei, nós estamos ensinando o nosso cérebro a como ele deve funcionar, né? O nosso Uhum. sistema nervoso, a como ele deve funcionar. E você tirou tudo aquilo. E aí o cérebro ficou, tipo, como assim? Tá faltando algo aqui. Uhum. E aí Sim. vai sentindo os efeitos colaterais. E Uhum. você se estabiliza até um tempo. Sim. Até uma semana, né? Ali uns 10 dias, porque ainda tem um efeito ali. Uhum. Depois a sua crise volta e volta pior, Exatamente. Exatamente. sabe? Aí Então, volta tudo de novo. Vai começar a medicação tudo de novo, de metadinha, até tomar a dose, até fazer efeito, sabe? Então não façam isso, sabe? Vão no psiquiatra. E eu digo no psiquiatra, por quê? Porque quando a gente tá com problema no coração, a gente tá no cardiologista, uhum. né? Se eu tô com problema na pele, eu vou na dermato. Sim. Quando a gente tem uma questão de saúde mental, precisamos ir no psiquiatra. Ele vai saber, é a especialidade dele, então ele vai saber qual é a melhor medicação, ele vai saber Uhum. te orientar, ele vai saber qual é a melhor dosagem para ti. Porque a mesma dosagem que é para mim não é a mesma para Fábio. Uhum. Com A gente pode certeza. até ter o mesmo transtorno, né? Vamos dizer assim, a Fábio tem transtorno de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade. Mas o Uhum. tratamento não é igual, porque Sim. sentimos de formas diferentes. O nosso Uhum. corpo funciona de forma diferente. Então, a mesma medicação que dá para mim, não dá para Fábio. Com certeza. Porque transtorno mental, gente, não é que nem dor de cabeça. E às vezes acontece, né? A Sim. pessoa tem dor de cabeça, um toma um paracetamol e o outro toma outra medicação e diz assim: ah, mas paracetamol pra mim não resolve. Uhum. E isso é pra gente ver, isso que é uma coisa que a gente tá falando, né? Que é uma dor de cabeça, algo rotineiro. Vocês Uhum. imaginam um transtorno psiquiátrico, Sim. Com certeza. né? Precisa ter esse olhar, né? E pensando nisso, assim, como você tocou ali numa hora, dessa questão do julgamento, do medo ali, né? Até uma pessoa comentou também a questão do julgamento. A gente recebeu uma perguntinha aqui na caixa, que a gente abriu caixinha de pergunta, né, no Instagram, e a gente recebeu aqui, né? Tomo remédio controlado, mas na minha escola ninguém sabe. Tenho medo de piadas e preconceito. Mas gostaria de falar de forma séria sobre isso. O que devo fazer, né? Uhum. É uma ótima pergunta, tá? Por quê? Realmente, ela, né, ou ele, enfim, é o Uhum, retrato de muitas pessoas sim. que querem falar, que querem Uhum, dividir o que sentem, mas acabam ficando com medo, né? Se uhum, sentindo, como é que eles vão receber? Será que vão fazer piada do meu tratamento? E uhum, nós não fazemos piadas quando um paciente está com, quando uma pessoa está com problema cardíaco. uhum, Então, vamos pensar que chega na escola, se tu tiver vontade de falar, eu faço tratamento. E eu faço uso de medicação. E se as pessoas sim. assim, por quê? Tu é louca? Por quê? Não. Porque eu cuido de mim. Eu cuido da Uhum, minha saúde. com Como certeza, muitas pessoas deveriam fazer. com certeza. E se Aham, eu tivesse um problema no meu coração, eu iria tratar. uhum, Se eu tivesse um problema na minha pele, eu ia tratar. uhum, Quando E volta a pergunta para a pessoa: quando tu estás doente, tu não te trata? Se a pessoa dizer, ai não, então realmente tu tem um problema mais grave que o meu, né? Porque a pessoa não se uhum, trata é porque ela não quer ficar bem. com certeza. Volta essa pergunta para a pessoa, né? E é o que eu tô Uhum, fazendo, né? A gente se trata quando nós estamos precisando de ajuda. E eu estou sim. me tratando, estou cuidando da minha saúde mental. Aham, Então, é assim, falar dessa forma. E é uma forma muito difícil de se colocar. uhum,
Sim. Porque realmente, muitas vezes tem essa questão da piada, da brincadeira. Uhum. Então, e isso acontece muitas vezes não só na escola, mas em casa também. É, até chegou uma outra perguntinha que é de casa, na realidade, né? Aqui diz que vivo escutando piadinhas sobre doença mental dentro da minha própria casa, porque eu uso medicamento controlado. As pessoas deveriam ter mais empatia, né? Mais ou menos o Devido. que a gente falou, né? Então, a Uhum, pessoa está sofrendo com algum transtorno, alguma situação, né? E aí ela faz um tratamento e ela tem que sofrer com essa pressão, com esse, né, com esse julgamento. Então, olha o quanto é difícil, né? Esse tratamento, né? Fica cada vez mais difícil, mais pesado, né? exato. Eu até anotei aqui alguns pilares que os pacientes me falam referente à questão da medicação, que vem um sentimento de fraqueza, Sim. de solidão, Aham. de incapacidade. E isso causa muito, porque pensa que essa pessoa, onde ela deveria buscar apoio, Uhum. né, onde ela deveria ter apoio, ela Sim. se sente sozinha, vem aquele sentimento de solidão, Aham. né? Com certeza. E as pessoas não entendem o tamanho do sofrimento que é ter um Uhum. transtorno. Deixa eu ver aqui, chegou um comentário. E quando o paciente quando o paciente se esconde atrás do diagnóstico, pode ser ainda pior, porque não estamos lidando com o sofrimento, com o enfrentamento, e sim com a fuga, o que só nos prejudica. Exatamente. Sim. E isso a gente leva muito em conta, né? E tem muita questão ali da psicoeducação, né? Uhum. Quando o paciente não acaba, às vezes, também aceitando esse diagnóstico, Uhum. sabe? Ou que diz assim, eu sou assim, não vou mudar. Uhum. Com Aí, certeza. se eu tô assim, eu não vou mudar, né? Isso acontece muitas vezes com paciente border. Hum, Uhum. essa intensidade do border, né? Eu sou intensa e eu não quero mudar porque eu sou assim. Sim. Então, isso é muito difícil. Então, o que que a gente volta? A gente volta para o processo de psicoeducação. A gente precisa Uhum. e psicoeducar o paciente sobre o que é o transtorno, Uhum. sobre o que ele tem, Com o que certeza. nós vamos tratar, como nós vamos tratar, Uhum. e também trazer muita família para perto desse tratamento. Porque às vezes a família não sabe o que é. Sim, sim, com Então, nós certeza. temos que chamar a família nessa sessão e explicar para a família o porquê o uso da medicação, qual o Uhum. transtorno, o que é, sabe, quais os comportamentos desse transtorno, para que o familiar também compreenda, né? Sim. E a outra pessoa essa pessoa da caixinha que falou, eu Uhum. entendo que é muito difícil. Espero que ela tenha ajuda psicológica para enfrentar isso, né? Porque a gente trabalha muito com os nossos pacientes essa questão dessas falas, sobre o que é o transtorno, conversamos com a família, então eu espero que ela tenha esse apoio. Mas caso ela não tenha, que ela busque pensar da seguinte forma: eu tomo porque eu preciso. Uhum. Sim, Eu estou buscando ajuda. com E é certeza. muito triste alguém fazer piada da dor do outro. Uhum. Com É muito certeza. triste. Mostra o quão pequena é essa pessoa e vazia, né? Uhum. Porque tu pegar o transtorno de alguém, uma doença mental, e tu fazer piada, mostra um sentimento de vazio muito grande. E que ela Uhum. pense, que ela consiga visualizar que muitas vezes o outro está mais adoecido do que ela. Com certeza. Com certeza. E aí, só colocando, completando o que a Ju comentou ali, da questão de às vezes a pessoa não aceitar que ela precisa de ajuda ou se esconder, né? E muito se dá, né? Tem muitas situações, às vezes a pessoa
ela se enxerga que ela não precisa, né? Ela, né, tem isso, não, eu estou bem, eu vou conseguir sozinha. E às vezes ela tá cavando, às vezes, um buraco, porque ele tá cada vez mais difícil. E tem aquela outra situação, eu não vou buscar ajuda porque eu não quero tomar remédio, né? Então Uhum. tem uma situação também ainda muito forte, né? E não Muito. necessariamente você vai iniciar uma terapia ou um tratamento psicológico e vai precisar de medicamento, né? Ele vai ser, talvez, indicado se necessário, né? Mas a Sei, própria necessário. conversa, né? Ou você Uhum. e conseguir visualizar a sua vida, conseguir, às vezes, entender, encaixar muitas coisas, né? Vai deixar a Uhum. vida mais clara e mais leve também, né? Exatamente. E é como eu falei, a medicação às vezes é por um momento. Uhum, com É, certeza. é um momento, às vezes, 3, 6 meses. Não é um momento Uhum, tão longo, né? sim. E assim, se a gente faz uso de medicação para tratar outras coisas, que a gente possamos também fazer para tratar a nossa saúde mental. E, Sim. como a Fábio falou, não são todos os casos. Não Uhum, são, sim, com né? E certeza. isso vai ser muito conversado. Antes de encaminhar ao psiquiatra, eu converso muito com o paciente. O porquê, né? O Uhum, motivo, qual o intuito dessa consulta. uhum, com certeza. E E eu quando acho que volta do psiquiatra, também tem essa conversa de qual sim. medicação, o porquê da medicação, quanto tempo mais ou menos vai fazer o uso. Mas esses são casos que realmente precisam. Se o paciente chega e eu consigo tratá-lo sem o uso da medicação, ok, mas às vezes está muito desestabilizado. Uhum, sim, sim. E aí afeta também o seu dia a dia. Tu vê que uma pessoa que não dorme, tirar pelo sono, né? Uma pessoa que tem problema com insônia, que não consegue dormir bem, ter um sono reparador, ela não consegue estar disposta no outro dia. E aí acaba ficando aquela roda, né? Acaba abastecendo uma roda, fazendo essa roda girar de forma negativa, que aí você não Sim. dorme bem. Você não produz nada no outro dia, você fica indisposto, você fica irritado, E você desconta na alimentação, você não faz atividade física, que tá tudo errado mesmo, tá tudo assim, vou deixar assim, e você alimenta uma roda super negativa, né? E não sai dali. Então você fica patinando ali, sabe? uhum, perfeito, perfeito. E o que muitas vezes acontece, o paciente acaba ficando muito cansado de Uhum, ficar nessa roda uhum, e aí pega o remédio da vizinha. Não, eu com tava certeza. assim, ó. A gente escuta muito. Não, mas ela tava que nem eu. Tava que nem eu. Uhum, Aí eu também, ai, dormi a noite toda, foi uma beleza. Vai fazer aham, o quê? Vai fazer uso de novo. e vai. E vai, e vai. Uhum, E nunca foi no psicólogo, e nunca foi no psiquiatra. aham. E E aí isso é gera a questão da dependência e dos efeitos colaterais muito negativos. sim. E isso é o lado negativo do medicamento, né? Que aí as pessoas, Uhum. outras acabam querendo tomar porque ficam com medo de ficar dependente. Mas, na realidade, muitas vezes a dependência está pelo uso incorreto do medicamento, não pela prescrição dele, né? Porque se você Exato. seguir a prescrição dele e fizer o retorno no seu médico, com certeza você não vai ter uso contínuo, não vai ter uma dependência. O negócio que a gente é brasileiro, muitas vezes que é daquele jeitinho. Tô Uhum. bem, tudo certo, não preciso voltar no médico, vou tomar pro resto da vida, né? E não é assim. E não é tratado, e muitas vezes, esse paciente que a gente deu exemplo, né, imaginário, essa pessoa Uhum, imaginária, poderia ter sido tratado só com terapia. uhum, sim. Nem precisaria da medicação. Só que Uhum, aí, a medicação não trata em si. Ela alivia os uhum, sintomas, né? claro. Principalmente o calmante. O calmante não trata, ele alivia, ele só relaxa. Vai chegar um Sim. momento que o calmante não vai mais fazer efeito. O calmante lá da Uhum, vizinha não vai mais fazer efeito. Aí sim. vai procurar ajuda porque os sintomas estão muito acentuados. E aí o que que Uhum, a gente da saúde mental faz, né? Nós, primeiro, vamos ter que tratar o efeito dessa substância, porque aí a uhum, gente vai ter que tirar essa medicação, vai dar abstinência nesse paciente, porque uhum, provavelmente o psiquiatra não vai manter essa
medicação, e aí causa um sofrimento muito maior. Muito, Uhum. né? Por quê? Sim. Porque essa medicação acabou sendo prescrita de forma. Prescrita não, né? Foi feita, usada de forma incorreta. Porque nunca Uhum. procurou um psicólogo, nunca procurou um psiquiatra. E aí fez uso durante muito tempo inadequado, uso que às vezes nem era necessário. Uhum. Com a Sim. terapia a gente conseguiria. Só que como fez o uso necessário, vai ter que usar uma outra medicação para te desintoxicar dessa. Uhum. Com certeza. Para fazer o desmame ele correto ainda, né? Exatamente. Deixa eu Uhum. ver aqui, Vitória. Então a gente tem que estar sempre de olho nessa questão da medicação, do acompanhamento, para que Uhum. tenha um efeito positivo nesse tratamento. Sim. E só antes de a gente, né, mudar aqui, eu tenho mais uma perguntinha aqui para ti que chegou na nossa caixinha, Liza, né? É assim, ó, com a pandemia e isolamento, passei a utilizar medicamento contra a depressão, mas somente minha família sabe, né? Então tenho vergonha de falar. Então é muito isso, né? De vergonha, do julgamento, de eu não consigo lidar com isso ainda muito bem, né? Porque as pessoas parecem que, né, vão me olhar diferente, vão achar que eu sou louca, porque tem muito isso Uhum. ainda, né? Muito, muito. É, tu não precisa, faz tal coisa. Ah, Uhum, vão na igreja, né? É falta de uhum, fé. Gente, não uhum, é. A gente não fala isso para uma pessoa que tem diabetes. A gente uhum, apoia. É a mesma coisa com saúde uhum, mental. Nós não fazemos isso. É, e as pessoas não falam mesmo que fazem uhum, tratamento. Mas sim, falar é muito bom. Por quê? Porque às vezes a gente tem um colega que está passando por isso e nós sim, conseguimos ajudá-lo. sim, E com certeza. a gente falando, a outra pessoa também consegue nos compreender. Às vezes aquele Uhum, comportamento que a gente tinha mais irritado, às vezes a pessoa chega, bom dia, bom dia, tá? Tá. Esse uhum, comportamento irritado, assim, que até o bom dia irrita, uhum, se você falar, eu tenho depressão, uhum, a outra pessoa sim, talvez compreenda. uhum, com certeza. Falar sobre é muito importante. Não é vergonha adoecer, principalmente no momento de pandemia. Sim, com certeza. E Nós precisa, ficamos em isolamento muito tempo. uhum, Isso nos afetou. e precisamos pedir ajuda, né? Então é isso, eu acho que o primeiro passo é isso, né? Então, a Uhum, gente colocou duas situações bem importantes, né? A situação que eu busco ajuda, mas tenho medo muitas vezes de dizer que estou em tratamento pelo julgamento e não quero uhum, que ninguém, né, vá falar do meu tratamento. Tem a situação que eu ainda não aceito que eu preciso da ajuda, né? Mas estamos num mês onde a gente tem falado muito sobre saúde mental. uhum, Então é importante observar. Então, se você às vezes está convivendo com uma pessoa e sabe que ela tem essas mudanças de humor, sabe que ela está sofrendo, porque cada pessoa ela vai se comportar de uma maneira, né? Somos seres, né, com suas uhum, particularidades, né? Então, uhum. precisamos ter esse olhar de É, empatia, né? por quê? Porque quando acontece algo grave, o paciente, quando não trata do coração dele, ele pode vir a ter um infarto e virar. Uhum, O sim. paciente psiquiátrico não tratado, ele pode vir morrer por suicídio. Uhum, O não tratamento eficaz mata. com certeza, com certeza. Às vezes a falta do uso da medicação mata, principalmente, eu tô aqui, ó, anotado aqui o lítio, né? Eu trouxe aqui do lítio, que ele é muito utilizado para o transtorno bipolar. O Uhum, transtorno bipolar, ele é o segundo transtorno psiquiátrico que mais tem índice de suicídio. uhum, sim. Justamente por essa instabilidade, por essa Uhum, depressão profunda, depois dessa euforia. Então tem um grande índice de suicídio dentro do transtorno bipolar. É o segundo, o maior é o transtorno de depressão. uhum, Então, nós pegamos esse paciente e dissemos, não, o lítio não vai te fazer bem, não. Não uhum, toma lítio. Gente, isso é grave.
Sim. Porque muitas vezes o paciente ele já vai, o lítio pode dar efeito colateral. Então ele já vai estar sofrendo lá com os efeitos colaterais. Sim, Mas sim. que é uma medicação necessária para Com esse certeza. transtorno. E aí, às vezes, nós viemos com falas que trazem falta de informação, uma Uhum, fala julgadora, e esse uhum, paciente muitas vezes vai parar a medicação, uhum, e isso nós não sabemos o efeito que pode ter. E pode ter um efeito letal. Quando a gente fala de saúde mental, realmente tem esse risco, né? uhum. Em alguns transtornos mais elevados e alguns transtornos menos. Mas nós Sim, temos que o sim. tratamento, ele é necessário. Porque se não fosse necessário, e com o tempo a pessoa ia melhorar subitamente. E Uhum, nós não temos isso, né? Como sim, qualquer outra questão de saúde, se a gente não trata, a gente piora. com certeza, com certeza. E aí o que que acontece? Quando vem o ato do suicídio, que uma pessoa morre por suicídio, ninguém fala. Uhum, As pessoas ficam, ai, mas será? Nossa, do nada tirou a vida. Tinha tudo, mas não foi do nada. uhum, Aquela pessoa já vinha em sofrimento há muito tempo. uhum, Aí vem, por que que a pessoa não buscou ajuda? E aí eu volto a pergunta para quem está nos assistindo. Por quê? Olha tudo que a gente falou. Olha os relatos da caixinha. Não teve uma que disse assim: eu me sinto acolhida. Eu uhum, faço tratamento e falo sobre isso. Não, são pessoas que sofrem em silêncio, pessoas que não se sentem acolhidas, pessoas que estão ali, ó, buscando socorro sozinhas. uhum, Então, quando acontece, ai, que fatalidade. Não é uma fatalidade. uhum. Não é, não é de repente. É esse histórico que leva o Uhum, paciente a piorar muito, com certeza. né? Então, falar é muito importante. A gente entender o outro é muito importante. E respeitar. Se a pessoa diz assim, ah, a medicação, fui no psiquiatra, ele me deu a medicação, tu pode até pensar, bah, vai ficar viciada, mas não fala. Uhum, Respeita que a pessoa tá naquele processo. sim. Apoia, né? Ou orienta, às vezes assim, ah, que bom, né? Faça Uhum, o uso conforme a orientação, não deixe de fazer, não deixe de vir o retorno, né? Faz uhum, parte tratamento, assim como tem que tomar um antibiótico, uma dor de garganta, uma infecção, né? Faz parte, né? Tá fazendo tratamento de uhum. 7 dias, vai parar, vai no médico, melhorou, e é o mesmo medicamento também, né? Exatamente. E nós não precisamos saber de tudo, mas a gente tem que buscar informação. Por Sim. exemplo, eu não sabia que eu tinha que tomar só 3 meses para mim. E é uma coisa simples, básica. Eu volto lá na unha porque para vocês verem como a gente precisa de orientação, o que a gente acha que é básico, né? Ah, vou tomar um remedinho aqui para minha unha fraca e vai ficar tudo bem. Vou tomar. Mas não é assim que funciona. A Fábio disse, não, 3 meses. Aí eu falei, ah, tá. Precisei de Até orientação. Sim, até porque às vezes o nosso organismo não tem tanta. Ele tem as carências nutricionais, mas às vezes até através da sua alimentação, que pode ser bem balanceada, você tem tudo que você precisa. Então a gente inicia de um tratamento de 3 meses e vai ajustando conforme as suas queixas. Fábio, melhorou a minha unha, agora mais o meu cabelo continua caindo. Opa, vamos ver algo específico para o seu cabelo. Porque não tem como dizer que tu vai usar aquilo pro resto da sua vida, não tem necessidade, né? Então, Exato. a gente tem que fazer sempre essas avaliações e analisar o que você precisa para aquele momento. E assim a nossa saúde mental, assim o nosso corpo, assim o nosso intestino, a nossa pele, para tudo. Tem que ser Uhum. analisado individualmente com as suas particularidades. Exatamente. Por isso a importância de ter o profissional. Com Não digo certeza. só o psicólogo, tá? Porque eu não Aham. receito nem água com açúcar porque eu não posso. Então, eu tô sempre em Sim. contato com psiquiatra. Às vezes, não entendo uma medicação que ele prescreveu, vou atrás dele, pergunto, me informo e digo como é que eu Sim.
trago isso para minha paciente? Como é que eu falo Uhum. dessa medicação com a minha paciente? Né? Sim. É a mesma coisa quando a gente vai na farmácia. Às vezes nós pegamos tá, tô com virose. E aí a gente chega na farmácia, o médico me receitou isso. O que que é? É o farmacêutico que vai te orientar. É a pessoa que tá ali. Com certeza. Então, buscar informação é muito importante, né? A gente perguntar para a farmacêutica, né? Eu vi ali, Fábio, que na Omnivita vocês têm um canal, né, que eu achei fantástico de Uhum. acesso, meus amores, para que vocês tirem dúvidas. Então perguntem, Com né? certeza. Entra lá no E- canal, porque às vezes eu digo assim, eu trabalho mais com a medicação psiquiátrica, então são as medicações que eu mais conheço, porque eu trabalho muito assim com o psiquiatra. Então, Aham, sim. eu fico mais nessa parte. Mas é como a Fábio falou, tem as outras medicações ali, fitoterápicos, que muitas vezes o próprio psiquiatra acaba receitando, né? Não é só Uhum. medicamento controlado, tá? Não é. Sim, Quero deixar isso bem claro. A gente falou do medicamento controlado, porque é o que mais tem esse preconceito, mas não é só o que é medicado, não é só o que é receitado, tá? sim. Tem algumas combinações, tem algumas, como eu falei, da vitamina D, muitas vezes é receitado. Então vai lá, conversa, tira dúvida. Ó, Fábio, fui no psiquiatra, minhas vitaminas estão baixas. O que que eu posso fazer? Exatamente, Tirem exatamente. dúvidas com profissionais que vão saber te orientar da melhor forma possível. Não tira dúvida com a vizinha, que às vezes, né, não desmerecendo, mas que não conhece. Que às vezes foi Sim, outra vizinha que receitou. com certeza. E aí a gente volta, né, para viver bem, para pensar em longevidade, pensando é aqueles pilares, né? Então, assim, quais são os pilares, né, de viver bem hoje? É alimentação, é saúde mental, é atividade física, é qualidade de sono e suplementação. São 5 pilares que eu super defendo. Suplementar sempre? Não, quando necessário, atendendo sempre as suas particularidades. Todo mundo vive bem, porque em algum momento a gente vai, o nosso corpo é como se fosse um carro. O meu carro, quando eu tenho 0 anos, né, nasci, ele é um carro zero. Conforme eu vou, né, envelhecendo, ele vai tendo as necessidades, né, porque ele parou de produzir, diminuiu a produção de algumas vitaminas de forma natural, porque eu estou envelhecendo. Então eu vou ingerindo, né, suplementando aquilo que é necessário para o meu corpo, né? Então eu sempre comparo o nosso corpo com um carro. É a mesma situação, tem que botar óleo, tem que trocar pneu. É igual, nós somos uma máquina que está sempre trabalhando, né? Um ótimo exemplo, é perfeito, é isso mesmo. E como, né, a Fábio falou, é um carro que a gente precisa cuidar com muito carinho. Com certeza, com certeza. E, gente, assim, ó, 1 hora de live já, meu Deus, passa voando, voando. E quero agradecer, né, todo mundo que esteve aqui conosco até agora. A gente respondeu as perguntinhas, as caixinhas também. Mas se ficou qualquer dúvida, né, Laís, eu acho que a gente pontuou bastante situações bem importantes ali sobre o uso de medicamentos, da importância de seguir a prescrição, da importância de ter um psicólogo, de buscar ajuda mesmo, né? Que você não precisa passar por isso sozinho, né? Então busca esses profissionais que estão ali, né, para te escutar, para te apoiar. E para quem está nos assistindo, que não passa por nenhum desse problema, assim, então julgar menos, ter menos preconceito, Uhum. mais empatia, mais acolhimento, né? Então o mundo já está pesado demais, que a gente possa, né, deixar ele um pouco mais leve, né? Então, se cada um fizer a sua parte, tenho certeza que a caminhada fica mais leve também. Exato, exato. Eu me coloco sempre à disposição, né? Vocês podem estar me mandando mensagem aqui pelo Instagram, podem estar vindo aqui na Ressignificar e nos conhecer, tomar um café e tirar suas dúvidas. Né? Ali no Instagram da Ressignificar tem o nosso númerozinho de telefone. Vocês também podem estarem mandando, eu vi na live e fiquei em dúvida. Mandem as suas perguntas, a gente tenta ao máximo estar próximos de vocês. É isso aí. Acho que esse é o nosso papel como profissionais da área da saúde, né? Então, Uhum. quem não segue, né?
A Laís também, não deixe de seguir ela no Instagram, deixe de acompanhar. Eu acho que nós, como profissionais da área da saúde, estamos aqui para ajudar, para deixar essa Uhum. caminhada leve, né? Estamos em setembro aí de conscientização, tantas coisas acontecendo, né? Que possamos ajudar, né? E transformar de uma forma muito positiva o maior número, né, de vidas, né? E que possamos deixar, né, nossa sementinha marcada nessas pessoas também. Então, Exato. Laís, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, por essa live, por essa conversa, sempre muito bom. Eu que agradeço. E te espero na quarta-feira aqui, Pode conversando deixar. na Estarei nossa, aí, com certeza. na nossa semana do bem-estar aqui, né, trazendo, né, essas, essas rodas de conversa que é tão importante para nossa equipe, né? Então, eu acho que é isso que nós, né, como empreendedores também, né, devemos Uhum. proporcionar à nossa equipe, né, ambientes saudáveis, ambientes leves, né? Então, onde se torna as coisas mais agradável, mas esse acolhimento tem que partir daqui também, né? Para a gente ter pessoas Exatamente. bem trabalhando também. Então, gente, é isso. Para quem chegou agora, né? A gente está finalizando a nossa live, mas a live fica salva no Instagram da Vita. Não deixe de seguir a live, a gente está nos acompanhando também. Toda semana a gente tem live aqui no Instagram. Na próxima segunda-feira, vamos conversar com a nutricionista Rafaela Cavalheiro, falando sobre saúde da mulher. Então, Ah, que participe legal. das dúvidas, bem legal, bem legal. Para todo mundo que participou, Ju, aqui tem a Zabi também, Bia, muitíssimo obrigada, gente. E uma boa noite para todo mundo, gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.